Gente, então, como eu estava dizendo, de repente a gente tem algo para dizer para vocês dentro da temática da nossa Semana Jovem, entre o caos e a justiça. E o tema que eu escolhi para falar com vocês nessa oportunidade, nessa noite, tem a ver com uma música de uma banda muito legal, que eu curto muito, chamado O Rapa, que diz: a minha alma, a paz que eu não quero. E o tema que eu escolhi para falar hoje é: a minha alma está armada, o R entre colchetes, a minha alma está amada no sentido mais literal, a paz que eu não quero. E para falar sobre isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus. Se você tiver a sua Bíblia no celular também, você pode acessar. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Eu vou falar a partir do versículo de número 34. Mateus 10, 34 ao 39. Antes de entrar aqui, eu estava conversando com um representante do movimento negro evangélico. E quando se fala, e quando mexe na ferida, é um incômodo. Quando mexe na ferida, é contraditório. Quando mexe na ferida, é polêmico. Porque passa em vós, não é paz, é medo. E aqui Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus está falando com os seus 12 discípulos e ele está passando algumas instruções antes deles saírem, deles anunciarem o reino. E Jesus está dizendo para eles: isso aqui é para quem quer seguir Jesus. E aqui, gente, um parênteses. Como é difícil, né? Como é difícil seguir Jesus. Como é difícil a gente ser seguidor de Jesus. Como é difícil a gente negar a nós mesmos, aos nossos ideais, às nossas ideologias, ao nosso jeito de pensar, e encarnar em nós a ideia de Jesus, o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus ser encarnado em nós. Encontrar carne, encontrar vida, encontrar sangue, encontrar estrutura. O Evangelho encarnado não é só Jesus, mas é o Evangelho encarnado em toda a estrutura da igreja. Os membros serem também a encarnação, porque Jesus começa o seu ministério se tornando carne, para justamente nós como igreja nos tornarmos carne, nos tornarmos Evangelho, a encarnação do Evangelho. Aí você entende Paulo quando ele diz assim: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O Evangelho encarnou em mim. E aí eu recorro a Isaac Newton, que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Alguém tem que morrer. Alguém tem que subir. Porque enquanto eu existo, enquanto Jesus é, alguém tem que sumir. Ou Jesus some e sobra eu, ou eu sumo e sobra Jesus. Os dois não coexistem. É interessante que daí quando a gente se entrega, quando a gente morre, Jesus nos ressuscita, começando um processo de nova criação. Por isso que ele diz assim: aquele que quiser segurar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que entrega a sua vida, a encontrou. É uma lógica diferente do mundo, porque para o mundo, para você querer crescer, você tem que subir. Para você ser o maioral, você tem que vencer. E na lógica do reino, se você quiser vencer, você tem que perder. Se você quer viver, você tem que morrer. Se você quiser subir, você tem que descer.
E a ideia de transcendência que a gente tem é sempre essa transcendência de nós irmos ao encontro de. A transcendência é sempre o outro transcendente a nós e a gente não tem como ir a ele. Só que a transcendência bíblica não tem a ver com a gente ir até ele, mas tem a ver com ele vir até nós. Ele veio ao mundo, ele nasceu no nosso mundo. A Nova Jerusalém, gente, desce, ela não sobe. Já repararam nisso? No Apocalipse, a ideia de transcendência ainda é permanente, inclusive na restauração da criação. A Nova Jerusalém desce. E muitas vezes o que o pessoal fala? A gente tem que subir, crescer. Aliás, eu gosto de alguns filmes que falam sobre arrebatamento. Eu gosto de alguns desses filmes. Eu gosto que, assim, num piscar de olhos, você não só some, mas você passa a roupa e dobra e deixa ela dobradinha. É tão rápido que você consegue fazer isso. Cara, nem o Flash, nem o Mercúrio consegue fazer isso, mas os caras conseguem. Isso foi uma referência nerd. Se você não entendeu, você não se converteu ainda. Mas, enfim, tá lá. Tá lá. E aí o pessoal parece que o Levi, o Mike, o Ed falaram algumas coisas aqui interessantes. Eles bateram muito em uma tecla. O povo cristão esqueceu de ler Bíblia. Eles não estão lendo Bíblia. Eles estão lendo outra coisa. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente percebe, por exemplo, nessa figura do arrebatamento, e o que o pessoal dos filmes promove? Que o pessoal vai desaparecendo. O pessoal vai desaparecendo e o pessoal, cadê o fulano? Cadê o fulano? E a Bíblia fala que nesse grande dia, todo olho verá. Que o céu vai ser aberto e todas as pessoas vão vê-lo. Sabe o que isso significa, gente? Vai ser um evento mundial, cósmico, universal, onde todo olho o verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E aqui Jesus está falando para esses discípulos que se vocês quiserem me seguir, vocês precisam saber que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, eu vim trazer a espada. Eu quero dizer assim, o que ele quis dizer com trazer a espada? Talvez a gente pode começar com o que ele não quis dizer, para a gente chegar no que ele quis dizer. O que ele não quis dizer é que ele não está dizendo que ele está estabelecendo uma religião bélica. Uma religião que se propõe a pegar em armas. Uma religião armada. Uma religião que usa da violência para colocar ou para sobrepor as outras. Em outro momento a gente vai ler na nossa Bíblia o que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então Jesus não está dizendo aqui, quando ele diz trazendo a espada, ele não está falando de uma religião bélica, de uma religião violenta. Ele também não está falando que deveríamos nos armar e lutar contra o mundo. O mundo é o nosso inimigo. Eu lembro muito da década de 90, eu era adolescente na década de 90, e tinha muito dessa coisa da batalha espiritual, essa mensagem era muito forte da batalha espiritual. A Neuza Etioca estava no auge da coisa toda. E de vez em quando rolavam seminários assim, bem bacanas, não dela, mas de outros, Missão Shekinah, tinha uma pancada de gente que falava sobre isso e tal. E eu participei de um, que eu agora não lembro se foi, que ela falava assim, agora pega a sua espada. Mano, na minha cabeça, e na época, eu assistia Cavaleiros do Zodíaco. É um clássico. E aí, eu na minha cabeça, eu ficava pensando assim, cara, eu vou despertar o sétimo sentido aqui. Eu vou, o cosmo, alguma coisa, não sei.
Hadouken, alguma coisa. Uma coisa não, mano, cabeça de nerd é o seguinte, mistura Cavaleiros com Street Fighter e assim a gente se entende. Daí eu pego aqui a espada, tal, ouro de Tandera, aí você consegue matar o Satanás. Eu gostava desse negócio de guerrear com o diabo assim, porque eu falava, mano, porque eu brigava na escola também, né? Aí, tá bom, vou deixar de brigar na escola para brigar com o Satanás. E aí, cara, só que Satanás, muitas vezes, pra gente, ele deixou de ser algo a ser combatido mesmo, com armas espirituais, com oração, com jejum, com vida cristã piedosa. E agora nós elegemos inimigos carnais. E colocamos esses inimigos carnais na posição de Satanás. E é o que eu estou dizendo, política, eu estou falando de orientação sexual, eu estou falando de uma pancada de coisa aqui. Que você pega essas pessoas e dizem, são do Satanás. São do inferno. E você começa a batalhar com eles como se eles fossem o próprio diabo. Não é essa a espada que Jesus está falando aqui. Ele não está falando que nós deveríamos usar da violência para a conversão das pessoas. Você quer ver um discurso que você já deve ter ouvido para a conversão de pessoas? Olha só, e é um discurso que eu lembro. O cara vai chamar, faz o apelo. Você quer receber Jesus, vem aqui na frente, isso aqui e tal. Aí geralmente o pessoal vem receber Jesus, né? Porque, poxa, quem quer aceitar Satanás? Ninguém quer. O pessoal vem receber Jesus. Aí o pessoal vem receber Jesus, tá, na boa. E aí ele percebe que não veio tanta gente. E ele é um medalhão, ele é um pastorzão que quer ter um monte de gente aceitando Jesus, né? Aí ele conta uma história, que uma vez, é sempre assim, vocês vão entender o que eu estou falando. Uma vez uma pessoa, numa das nossas conferências, não recebeu Jesus. E quando ele saiu, um caminhão vindo desgovernado o atropelou. E ele morreu. Alguém quer receber Jesus? Vai a igreja toda. Entendeu? Vai a igreja. Porque os caras, meu Deus, eu não quero morrer. Eu não tenho mais aquele negócio de entregar a vida para Jesus, com o fato de que, cara, eu não sou nada, Ele é tudo, e eu estou tão no desespero, eu não sei nem o que fazer da minha vida, que a única coisa mesmo é apelar para Jesus. Não, eu entrego a minha vida para Jesus porque eu tenho medo de morrer, eu entrego a minha vida para Jesus porque eu tenho medo do pecado, porque eu tenho medo do inferno. Então não é paz, é medo. Então você caiu num discurso bélico. Então talvez o Jesus que você recebeu, que você aceitou, não é o Jesus das Escrituras. E como bem disse a Vitória aqui, você precisa se reconverter. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, gente, e me desculpem a ênfase que eu vou dizer aqui. Hoje a igreja evangélica brasileira precisa se converter. Ela precisa, o Antônio Carlos Costa ele falou isso uma certa vez, que as pessoas precisam deixar a conversão que passou para de fato converter-se ao Evangelho de Jesus. Porque Jesus não veio trazer a paz, ele não fez eu sentar na poltrona no dia de domingo. Ele não fez com que eu procurasse novas drogas de aluguel, e nem a religião sendo uma dessas drogas. Uma das coisas mais incríveis que eu estou vendo nos nossos dias são pessoas anestesiadas. Nós estamos vivendo um apocalipse igual The Walking Dead, que é possível. Está acontecendo inclusive dentro das nossas igrejas. Zumbis gospel. Eles não fazem. Eles dão aleluia. Eles dão glória. Eles aplaudem
a violência, eles aplaudem quem discursa a violência, eles aplaudem. Bom, deixa aqui. Esse povo precisa voltar às Escrituras, voltar ao primeiro amor, a rever a sua vida, a rever a sua caminhada cristã. Porque essa paz, que excede todo entendimento, faz com que nós olhemos para a vida do outro, faz com que nós olhemos para a necessidade do outro, faz com que a gente saia da nossa poltrona de domingo e veja que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Muito pelo contrário. A dor do outro é a minha. A necessidade do outro é a minha. A miséria do coração do outro é a minha. Por isso misericórdia. Por isso que Jesus falou que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqueles que põem a miséria do seu coração e entendem a miséria do coração do outro no seu próprio coração. Traz para si a dor do outro. Não para carregá-la, mas para ser um vetor, um filtro de cura, um filtro de conversão. Hoje em dia o que a gente encontra nos discursos das nossas comunidades é muitas vezes assim: irmãos, vocês podem me ajudar? Eu estou passando por uma necessidade. Você está passando por isso sim, você não viu a minha. É uma disputa de sofrimento que vai chegando lá porque assim, começa. Então, irmãos, eu peço que os irmãos olhem, porque eu estou com uma dor de cabeça. Irmão, bora, assim, eu estou com um tumor na cabeça. O outro, não, eu fiz uma cirurgia, eu estou com metade do cérebro arrancada. O outro, gente, eu estou aqui, não sei porquê, porque arrancaram meu cérebro, eu não sei porque eu estou aqui. E vai piorando até que chega numa parte que o pessoal fala assim: sabe o Joseph Klimber? A vida é uma caixinha de surpresas. Que a vida é uma caixinha de surpresas. É assim, parece que o cara é tipo um crente de Joseph Klimber, que vai chegando, não sei o que ele tá e... Por Deus, esse é Joseph Klimber. O Joseph Klimber não tem lugar para luto, não tem lugar para dor, não tem lugar para desabafo, não tem lugar para o lamento. Os salmos de lamento não tem vez para Joseph Klimber. Porque ele tem que ser um cara vitorioso, ele tem que ser um cara que supera as dificuldades da vida o tempo todo. Que inferno é esse? E esse é justamente o discurso da maioria dos nossos púlpitos. Graças a Deus pelos púlpitos sérios, por pastores que estudam e esmeram nas Escrituras Sagradas. Mas na grande maioria é esse discurso vitorioso. É esse discurso da vitória em detrimento da derrota do outro. É um sabor de mel. Porque você vai ver. Você vai ver a minha vitória. Jesus não está falando desse tipo de paz, e Jesus também não está falando desse tipo de espada. A espada que Jesus está trazendo não é aquela que fere o mundo, mas é justamente aquela pela qual seus seguidores serão feridos. Ele não está falando de uma espada que vai ferir a sociedade. Ele está trazendo uma espada que vai ferir eu e você. Porque eu vou causar divisão, meu querido, na tua casa. Seu pai não vai querer falar com você, porque você me ama e você está querendo seguir os meus preceitos. Você vai perder a amizade. Gente não vai te entender. Por que você é bobo desse jeito? Por que você tenta viver assim? Por que você é honesto no seu emprego? Por que você é honesto na sua empresa?
E o pessoal não entende, o pessoal nem faz negócio com você, nem te chama para os negócios, nem te chama para nada. Então Jesus não está falando de uma espada que vai ferir o mundo, Jesus está falando de uma espada que vai ferir os seus próprios seguidores. Vai ferir a mim e vai ferir a você. E quem está ferindo? Jesus. Você parou para pensar que Jesus também fere? Segui-lo é um sofrimento. Não para o mundo, para cada um de nós. Porque a coisa mais fácil do mundo, e aí vem o nosso conceito de paz, que o nosso conceito de paz é um conceito de tranquilidade, de ausência de luta, de ausência de angústia. Você muitas vezes está angustiado, você muitas vezes... Eu estou falando de cátedra, quando vem falar de angústia, de pânico, de um monte de coisa, eu estou falando de cátedra. Você pensa que para tirar tudo isso precisa haver uma ausência de conflito, uma ausência de angústia. E Jesus não está propondo isso. Jesus está propondo justamente uma paz que vem no meio do conflito, da angústia, da dor e do pânico. No meio da dúvida. No meio do caos. Uma paz que sim, excede todo entendimento. Jesus não está propondo uma paz que precisa do sofrimento do outro para trazer uma paz para você. Ah, Deus vai pesar? Não, viu? Eu vou orar para Deus fazer justiça. Ele já fez, tá? Você não está pedindo justiça, está pedindo vingança. Quando você fala assim, eu vou orar para Deus pesar a mão, viu, pastor? Você não está pedindo para Deus pesar a mão, não. Você está pedindo para Deus ferrar mesmo com o cara. É que daí você é evangélico. Então você tem termos evangélicos para usar. Assim. No fundo, você está querendo dizer o seguinte: pastor, eu estou orando aqui para Deus ferrar o cara lá, hein? Queima ele, Senhor. Não entende o negócio? Queima ele, Jesus, com teu fogo santo. Aí você ainda até põe um negócio meio piedoso, né? Deus usa o teu cajado, a tua vara. Só que aí Jesus vira para você e fala assim: a minha vara é para você, não é para ele. A gente precisa cuidar da gente primeiro aqui, para depois ir para lá. Então que paz é essa que Jesus está falando aqui? Ele está falando de uma paz que é gerada não pela ausência de conflito, mas ela é gerada por causa do conflito. Porque uma paz gerada pelo não engajamento ao sofrimento alheio, isso não é paz, isso é anestesia. Isso é droga. O nome disso é vibe. O nome disso é psicodelia. É LSD. Em que você toma da droga e aquela dose é tão forte que te anestesia, que te joga para o chão, te joga para o chão, te joga para o alto, te joga para os lados, você não sabe o que você está fazendo, mas você está bem, você está na vibe, você está na batida. Aí quando a dose acaba, a realidade bate de novo. Os problemas voltam todos e você precisa de uma nova dose. A religião também é uma droga. Quando você não se compromete numa comunidade local, quando você vai buscar em outras comunidades várias coisas desse tipo, de manifestação, de disso, daquilo outro, você não é um cristão, você é um drogado. Está buscando coisas para simplesmente fazer você fugir de encarar as suas crises que Jesus está pronto para tratar e para cuidar e para abraçar. E como diz o Levi, para fazer dançar.
Quem assistiu o Rei Leão? Levanta a mão aqui. É de Deus, né? Bom, mais de 10 vezes. Aqui, aí, vocês viram que a Disney vai lançar uma versão live action aí, né? Já vou com um lenço na bufada. Tem uma hora aquele filhotinho, né? E o Zazu lá falando com ele. O Zazu é o Tucano, né? O PSDB. Aí o pessoal falando lá um negócio com ele lá. Aí ele vira lá pro Zazu e fala assim: "Ha! Eu rio na cara do perigo." Lembra dele? Eu rio na cara do perigo. Logo em seguida os caras caem no meio das hienas. Eu não vi muita risada naquela cena. Porque a gente criou uma imagem de um Deus que nos transforma em deuses, que nos transforma em super-heróis, que nos transforma em super-homens, em mulheres maravilhas, e etc, etc, etc. E que não. Se você sair daqui e tomar um tiro, você vai morrer. Não vai bater no peito e... Deus botou um anjo aqui. Isso pode acontecer, não estou dizendo que não acontece. Aconteceu inclusive com o pastor da Assembleia de Deus lá em Presidente Prudente. Hoje já é falecido, o pastor Adolfo Padilha. Depois do episódio que aconteceu com ele foi chamado na cidade de Testa de Ferro. Qual soldante atirou nele, a bala ricocheteou na testa dele e foi pro teto. Ele correu o Brasil contando esse testemunho. Eu fui na casa dele, estava lá o tiro, lá em cima. Pronto, não é possível, né? Não. E marquei na testa, enfim, uma história sensacional. Mas vai eu querendo, né? Aconteceu com o Padilha? Vai. Só deu crise aí. Ei, um corpo estendido no chão. A pessoa de Jesus é uma pessoa que é motivo de polêmica, de divergência, de controvérsia. Por uma única razão, ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. E Filho de Deus a gente adora. A gente serve. A gente se prostra. A gente se entrega. Cris, mas eu tenho confusão com uma série de coisas aqui comigo. Essas confusões são elementos para a sua adoração. Tem gente que acha que a adoração é uma coisa muito complicada de se fazer. Eu falei que no começo tem muita gente que não se diverte adorando e não adora se divertindo. E é tão simples isso. Adorar a Deus, inclusive, com as suas falhas, com as suas crises. Um pai com um filho endemoniado diz para o Senhor Jesus vira para ele e fala assim: você crê que eu posso mudar essa cena? O pai diz: eu creio. E aí ele emenda: me ajuda na minha falta de fé. Só que a gente continua com o discurso bélico, a gente continua com o discurso violento, a gente continua com o discurso de inimigos, os perdidos, os salvos, os demônios e os anjos. Tem um povo que fazia isso e chamavam-se fariseus, que se chamavam de justos, que se chamavam de aqueles que enxergavam, aqueles que viam. E Jesus os chamou de sepulcros caiados, raças de víboras. Gente que não entra no reino de Deus e está impedindo gente de entrar no reino de Deus por causa deles. Talvez seja você essa pessoa, talvez eu seja essa pessoa. E hoje eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus quer converter você, quer transformar a sua vida. Quer você experimentar uma paz que te joga para o chão da vida,
que por mais sofrimentos que isso possa causar em você, você está em paz. Em Atos dos Apóstolos, logo quando acontece o martírio do Estevão, Lucas ele registra um episódio interessante. Ele registra assim: e a igreja estava em paz. Eu olhei aquilo e falei assim: o Lucas não entendeu o que ele escreveu até agora. Porque perseguição, opressão, sangue correndo nas ruas, assassinato, e ele me fala que a igreja está em paz. Sabe por que a igreja estava em paz? Porque quando a gente entende quem a gente é e o que a gente precisa fazer, a gente está em paz. Quando a gente redescobre a nossa vocação, quando a gente redescobre quem a gente é, a nossa identidade em Jesus, não são as tempestades, não são as dificuldades, não são as crises, não são absolutamente nenhuma depressão ou pânico que define quem você é. Não é a depressão que vai dizer quem é você. Não é o pânico que vai dizer quem é você. Interessante que Jesus ele se chama de o príncipe da paz, né? Príncipe da paz, ele é o príncipe daqueles que são de paz. Você entendeu, hein? O príncipe da paz, ele é príncipe daqueles que são da paz e para os da paz. Para aqueles que querem morte, para aqueles que querem sangue, para aqueles que querem violência, para aqueles que querem vingança, guerra, ele não é o príncipe da paz. Ele não te conhece. Então está na hora de você se converter. Porque o príncipe da paz ele tem um reino. E esse reino é o reino de paz. E os cidadãos desse reino são cidadãos que promovem a paz. Alguns meses atrás, eu fui violentamente atacado nas redes sociais por três evangélicos. 3 evangélicos. Agora eu não sei, assim, de 2 igrejas evangélicas aqui de Curitiba. Os seguintes dizeres: eu sei onde você mora, eu sei que você tem filhos gêmeos, eu sei qual é a tua igreja, fique esperto. Eu fiquei pensando, e naquele momento eu precisei dar uma recuada. Aí eu fiquei pensando no Luther King, que tinha uma situação muito mais relevante, e ele não recuou, ele decidiu continuar. Eu recuei um pouco, falei, não, estou mexendo com bandidos aqui, travestidos de evangélicos. Estou mexendo com bandidos. Só porque eu disse que houve uma quarta-feira aqui na nossa cidade em que 2 candidatos à presidência da República estiveram aqui no mesmo dia, numa quarta-feira. E a crítica era que um estava fazendo campanha. Não, o outro não. O outro não. Ele era tão bonzinho, tão bonitinho. Eu falei, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Só falei isso. E aí os seguidores desse outro bonzinho, tão elegante, um senhor tão elegante, tão... Salvador, né, assim, tão... mito e tudo mais, ameaçaram a mim e a minha família.
A minha e a minha família. Esse tipo de evangelho é do inferno. Esse tipo de cristão é fajuto e envergonha o nome de Jesus. Ou eles se calam, ou eles param de falar, ou a gente se levanta como igreja, como voz profética e os faz calar. Não com um discurso bélico, mas com um discurso de volta para casa. Arrependam-se, porque essa era a tônica dos profetas. Arrependam-se e voltem ao Evangelho. Arrependam-se e se convertam ao Senhor. Arrependam-se. Então a paz que eu não quero uma paz que me faz deitar eternamente em berço esplêndido. Enquanto o país está ruindo, enquanto amigos meus do meu lado estão sofrendo agressões, violência, assassinato, suicídio, racismo, preconceito, bullying, injustiça. Essa paz eu não quero. Eu não quero uma paz às custas do sofrimento alheio. Eu quero uma paz que nasce do meu próprio sofrimento, do meu próprio conflito. E ao olhar para as Escrituras Sagradas, eu percebi que o meu Jesus, que o meu Senhor, sofreu as mesmas dores, sofreu os mesmos conflitos, a ponto de, na sua última noite no Getsemane, dizer: se possível, Pai, afasta de mim este cálice, mas faça a tua vontade, não a minha. Eu não quero uma paz que me anestesie e me diga que a minha religião, que o meu jeito de adorar a Deus é o único e suficiente. Eu não quero uma religião que me jogue para o chão, babando, espumando. E diminuindo todos os outros, porque eu tenho a verdade. Apenas um disse e pôde dizer isso, que ele era a verdade, a vida e o caminho. Eu não quero uma paz que me deixe cego, coxo, para a necessidade do outro, para a fome do outro. Porque Jesus, qual foi o critério que ele usou para separar o bode da ovelha? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Não foi lotar a igreja, não foi jejum, não foi oração, não foi quantas almas você trouxe ao Senhor, irmão. Ninguém quer caçar fantasma, ninguém aqui vai ficar caçando alma. A gente prega a salvação para a vida. Nós pregamos o Evangelho todo para o homem todo, porque a redenção encontra a sua existência e a sua função não só no fato de o coração da pessoa ser transformado, mas as relações dessas pessoas são transformadas. Ele trata bem o empregado e trata bem o empregador, com justiça, paga em dia, paga justo, trata bem o pai, trata bem a mãe, trata bem o filho, trata bem a esposa, trata bem o esposo. Eu tenho uma consciência ecológica, eu tenho uma consciência de gente. Eu não quero matar. Eu quero entender. Eu não quero escorraçar.
Eu não quero jogar lá fora, e ele que se vire, ele que se converta, ele que se arrependa. Não! Venha, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus. Seguidor de Jesus, traz para junto, não espalha. O bélico espalha. Eu quero encerrar essa meditação de hoje, essa palavra de hoje, encerrar essa semana jovem, dizendo que o motivo pelo qual esse tema nasceu no meu coração foi porque nós, como discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos sair do caos e sermos praticantes da justiça, sermos baluartes da justiça, sermos a voz da justiça, sermos a voz de quem não tem voz, sermos a vez de quem não tem vez, levar o evangelho todo para o homem todo, fazer com que a igreja de Jesus de Nazaré volte a ser igreja de Jesus de Nazaré e não um boteco, e não um supermercado, e não um shopping center, mas volte a ser igreja do Senhor Jesus de Nazaré. Volte a ser sal, volte a ser luz. Não essa loucura que a gente está vivendo no nosso país. Uma cidade. Gente confundindo Bíblia com ideologia. E gente confundindo ideologia com Bíblia. Querendo fazer teologia a partir da ideologia. Teologia se faz a partir da Bíblia. Eu costumo dizer o seguinte, que todas as ideologias e ele vai de encontro, ele vai contra todas as ideologias. O Evangelho é a terceira via, ele não é esquerda, ele não é direita, ele é a terceira via. E essa terceira via ofende esquerda, direita, centro, coxinha, mortadela, pastelão, pizza de calabresa, tudo ofende, vai ofendendo geral. Mas essa ofensa é para despertar. Essa palavra dura é para dizer e trazer a luz, trazer a baila. O fracasso de todas elas e a vitória do nosso Rei. Todas elas fracassaram e vão continuar fracassando. E os discípulos de Jesus não se inclinam a nenhuma delas. Porque César vai cair. Roma vai cair. Temer cai, Bolsonaro cai, Lula cai. Vai pro chão. Ciro Gomes vai pro chão, Marina Silva vai pro chão. E o rei continua em pé. E os seus discípulos com ele. Machucados, sangrando, cansados, ofegantes, roucos, loucos, mas em pé. Porque nós não nos dobramos a César. Nós não nos dobramos à paz oferecida de César. Nós somos aqueles que se colocam na frente do pelotão de fuzilamento e diz: atire-me. Porque se bandido bom é bandido morto, então que eu morra primeiro. Porque segundo Paulo fala, dos pecadores, eu sou o maior deles. Então, imagina o povo de Deus no meio do pelotão de fuzilamento, o povo tudo dizendo: morte, morte a todo mundo.
povo cristão colocando-se na frente, todo mundo dizendo: pode matar, pode atirar, pode, porque aquele que perde a sua vida a encontrará. Mas aquele que quer viver a sua própria vida vai perdê-la. Então, minha gente, a minha alma está amada e apontada para a cara do sossego. Temos paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida. Às vezes ela é quem diz: qual a paz? Que eu não quero para tentar ser feliz. As grades do condomínio são para trazer proteção. Eu esqueci o resto. Que a paz te incomode. Que a paz te levante. Que a paz te movimente. Que a paz te catapulte para viver o Evangelho na sua integralidade, na sua beleza, na sua grandeza. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus os abençoe, queridos. Muito obrigado. Mamãe! É Deus, mamãe!